Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de dois foras que Sérgio Moro levou, um da Simone Tebet, outro do Partido Novo. Vou mostrar para vocês o que a Simone Tebet disse recentemente sobre Ciro Gomes e como que tá nesse momento aí as movimentações em torno dessa tal terceira via que Ciro não faz parte, mas que vira e mexe estão falando no seu nome, considerando uma possibilidade mais pra frente. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, faz parte. E se puder também, compartilhe, vamos trazer mais pessoas pra cá, furar bolhas, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, falando primeiro aqui do fora que o Moro levou da Tebet, a Thaís Oyama noticiou isso e disse o seguinte: Moro ligou para ela lá da Alemanha, naquela viagem patética que ele fez. Eu tinha gravado sobre isso aqui quando ela foi anunciada e eu disse, né, que essa viagem, enfim, totalmente sem sentido, mas ele foi. E aqui voltando a Thaís Oyama, que ele então perguntou se ela daria apoio a ele caso ele continuasse pontuando acima dos outros nas pesquisas. E aí ele ouviu o seguinte: o seu partido é pequeno. Nós temos 4 partidos aqui que já decidiram que o critério de escolha do candidato único não vai ser a pontuação, será um conjunto de regras. Essas teriam sido então as palavras de Simone Tebet ao ex-juiz. E a colunista então classificou o episódio como uma enquadrada da terceira via. Bom, e por que a Simone Tebet e esse grupo da tal terceira via, que envolve a União Brasil, MDB e PSDB, e ela fala 4 porque tem a federação do PSDB com o Cidadania. Então por que eles não estão considerando pontuação? Porque o Sérgio Moro, do Podemos, que fazia parte das conversas iniciais e agora me parece um pouco afastado, eles sabem que Sérgio Moro, apesar de aparecer, né, ali empatado com o Ciro em terceiro lugar nas pesquisas e bem à frente de João Dória e também de Simone Tebet, que o Moro tem uma altíssima rejeição, baixo potencial de votos. O Dória, pior ainda. Então não faz sentido, na minha opinião, esse grupo não apoiar o Moro para apoiar o João Dória, que tem uma situação pior, seja nas intenções de voto, rejeição e potencial de votos. Agora, a Simone Tebet, ela vem tentando trabalhar o seu nome, justificando que, apesar da baixa votação ali, se as eleições fossem hoje, ela aparece como uma figura ainda muito desconhecida. Então a esperança dela e do partido que ela faz parte, que é o MDB, é de que na medida em que as pessoas a conhecerem mais, ela tendo uma menor rejeição, pode ser que ela cresça nas intenções de voto. Não é uma tarefa muito fácil, mas a justificativa faz sentido, insisto, baseado na menor rejeição que ela tem, que pode aumentar também na medida em que ela passar a ser mais conhecida. Mas a Simone Tebet, ela tem menos telhados de vidro do que Sérgio Moro e do que João Dória, pegando aqui apenas figuras nesse campo. Daqui a pouco a gente fala de Ciro Gomes. E o Moro levou um fora também do Partido Novo. Vale lembrar que o Partido Novo também fazia parte lá daqueles 9 partidos que em 2020 ainda tentavam já alguma conversa em torno de uma candidatura única. E vai dizer aqui a coluna de Alberto Bombig, do UOL, que o ex-juiz, segundo apurou a coluna, sugeriu ao Novo que retirasse a candidatura do cientista político para apoiá-lo, o que criaria, na visão de Moro, um fato eleitoral capaz de movimentar o cenário no centro. Ouviu um não como resposta. Bom, e cresce então o movimento em torno de uma chamada por eles, saída honrosa para Sérgio Moro. Diz a Veja que, embora o ex-juiz esteja melhor nos levantamentos do que Dória Leite e Tebet, que tem 2%, 1 e 1 respectivamente, de acordo com o último Datafolha, pesquisas qualitativas que entrevistaram eleitores com determinados perfis, encomendadas por políticos desse grupo, apontam que a candidatura do ex-juiz da Lava Jato desintegrou. Hoje, ele é visto por alguns nomes da terceira via como alguém que não cresce e não deixa os outros crescerem. Então, a ideia desse grupo, da chamada terceira via, é Moro tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, como puxador de votos, ou ao Senado. Mas ao Senado, como já falei várias vezes, tem a questão de que no seu estado, Paraná, Álvaro Dias está no fim do seu mandato, ele quer continuar senador, então o Moro teria que mudar o seu domicílio eleitoral. E o MDB, União Brasil e PSDB tentam se unir em torno de um único nome. Mas diante, da dificuldade que os nomes desses partidos
tem de emplacar aí, inclusive de pontuar algo próximo de Moro e Ciro, que não acontece nesse momento, surge a possibilidade de que lá na frente esse grupo então passe a apoiar Ciro Gomes. E o antagonista noticiou no dia 29 a seguinte manchete: Centro sonha em atrair Ciro, mas composição com Moro é equação difícil. E vai dizer no corpo da matéria que a novidade do dia 29 é a confirmação de que União Brasil, PSDB e MDB, que já falam em candidatura única desde fevereiro, querem também atrair Ciro Gomes. E destaca que no ato de filiação ao PDT do deputado federal David Miranda, ex-PSOL do Rio, Ciro Gomes disse que Bivar tem uma pretensão generosa de unir o considerado centro democrático. O pedetista, no entanto, falou que pensa sobre essa possibilidade com muito ceticismo e, claro, não perdeu a oportunidade de criticar Moro. Abre aspas para o Ciro. O que passa na cabeça do Moro sobre a Petrobras? Sobre o salário das pessoas? Sobre juros e crediário? É água e óleo. Não combina. Primeiro, porque ele não sabe nada disso. Segundo, porque ele repete um ideário reacionário que é o Bolsonaro. E um outro link traz uma outra fala do Ciro, que disse: eu defendo um tipo de modelo tributário. Eles, União Brasil, criticam e a gente conversa, mas dentro de um critério. E voltando ao antagonista, fecha a sua matéria dizendo que dirigentes partidários desse campo político juram que haverá uma única candidatura do centro até outubro. Inclusive, vejam isso, de agora ou mais à frente Ciro estar junto e de Moro não compor a chapa. Bom, e agora sobre a Simone Tebet, que foi entrevistada pelo professor Marco Antônio Villa. Ela fez ali uma avaliação do cenário, claro, tentando consolidar o seu nome nessa chamada terceira via, tratando das possibilidades, e ela citou lá Ciro Gomes. Vejam e eu volto em seguida trazendo outros detalhes dessa entrevista dela lá, que tem alguns elementos importantes para a gente entender o que pode acontecer no futuro. Vamos lá então para a entrevista dela. Então agora em abril, Marco, nós estaremos, os presidentes de partido também estarão reunidos, e depois disso, lembrando que não somos apenas 3 partidos, queremos o Podemos junto conosco, através do pré-candidato Sérgio Moro, e por que não lá na frente também conversar com Ciro Gomes? Bom, vocês viram lá na frente, então a gente sabe que as conversas estão acontecendo, eu já falei aqui em outros vídeos sobre elas. O Lupe se reuniu com o Bivar, o Ciro também teve com o Bivar, com o Assemineto, com o Rueda, que é vice-presidente do partido, o Assemineto secretário-geral, aqui me refiro ao União Brasil. Então as conversas estão acontecendo. Agora, voltando aqui a Simone Tebet, ela vai dizer lá nessa entrevista com o Villa, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar, que ela não será vice de ninguém. O Villa chegou a questioná-la sobre isso. Ela disse que se não for a cabeça de chapa, ela vai tentar a reeleição. Ela está também no fim do seu mandato como senadora. E ela disse que, não sendo cabeça de chapa, tenta a reeleição, mas estará no palanque do nome que for definido. Então isso aqui também é um ponto importante. E aí como é que fica a situação do Mandetta? Eu cheguei a falar aqui no outro vídeo que o Mandetta lançou ali a sua pré-candidatura ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, mesmo estado da Simone Tebet. Será que o Mandetta, que está muito ligado também à Simone, manteria a sua candidatura ou tentaria uma vaga, né, como deputado federal, coisa que ele já foi recentemente? Ou ele entraria de vice, né, compondo então com outro que seria cabeça de chapa? Lembrando que o Mandetta já foi um pré-candidato à presidência e agora não é mais. Agora, sobre esse possível apoio que esses partidos podem dar a Ciro, talvez não todos eles, mas União Brasil, por exemplo, me parece que as conversas com a União estão mais adiantadas do que com os outros. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que tratar isso sem criar muita expectativa, porque são visões de mundo diferentes, né? O que eles pensam do teto de gasto? Eles são a favor, o Ciro é contra. Política de preço da Petrobras, o Ciro acha que tem que mudar. Muitos deles acham que tem que manter. Então vão chegar num acordo em torno do projeto que o Ciro apresenta? Então isso é que tem que ser definido, porque se o discurso for só de derrotar Lula ou Bolsonaro, não tenhamos dúvidas, eles terão que apoiar Ciro, que é o candidato que, mesmo empatado com o Moro, tem maiores e melhores ativos para crescer e fazer frente a essa polarização que está destruindo o Brasil. Então é importante destacar isso. O Ciro está no jogo, não depende do apoio desses partidos para manter a sua candidatura. Então, se esses partidos quiserem vir com ele ou não, ok, né? O Ciro vai ter tempo de televisão, vai ter palanques, mas isso também não define o sucesso de um candidato. Vamos lembrar de 2018, o Alckmin teve o maior tempo de televisão, o maior apoio dos partidos,
teve ali, enfim, palanque, teve o apoio do mercado e ficou com menos de 5%. Ciro Gomes não teve praticamente palanque em vários estados, não teve apoio desses partidos, não teve o mercado, não teve tempo de televisão, né, tempo bom, e ficou com quase 13% dos votos, mais do que o dobro de Geraldo Alckmin. Então, é importante observar que o Ciro tem ativos que esses não têm, e isso pode também e precisa ser levado em consideração. Enquanto não temos grandes novidades, né, em relação a essa união, a gente observa que ao longo dos últimos meses, vários nomes foram ficando pelo caminho, outros foram sendo colocados no lugar. Mandetta era candidato, não é mais. Amoedo, Luciano Huck, Datena, Eduardo Leite, Alessandro Vieira, Rodrigo Pacheco. O Leite, que estava indo para o PSD para ser candidato, não vai mais, vai ficar no PSDB, que vai enfrentar ali agora um problema interno, uma crise, digamos assim, porque tem gente agora querendo que o Dória abra mão, né, da vitória que ele teve nas prévias para apoiar Eduardo Leite, que vai renunciar ao governo do Rio Grande do Sul para ficar no banco de reservas, esperando algum desdobramento, e eu acho que enquanto esse dobramento acontece, vai ter ali ainda mais divisão dentro do partido, e mesmo que um nome seja escolhido, isso pode fragmentar ainda mais os tucanos. Enfim, então tem muita coisa acontecendo. Eu tenho brincado que me parece aqui uma prova de resistência do Big Brother, né? Aquele que for ficando e for resistindo pode lá na frente receber o apoio de outros e consolidar ainda mais o seu nome como alternativa, não apenas de nome. Eu defendo que seja uma alternativa de projeto, porque se a gente for olhar, né, em alguns aspectos, Lula, Bolsonaro, Moro e Dória, eles representam o mesmo modelo econômico e de governança política, modelos que estão destruindo o Brasil. Então, ou a gente oferece e apoia um projeto alternativo a isso, ou, sinceramente, a gente vai ficar apenas aqui com um governo menos pior ou um governo pior, um mal maior ou um mal menor. E a gente não aguenta mais isso. Pessoal, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!